existem aproximadamente 74 milhões de motoristas habilitados no país. É a galera que está rodando todo dia, tomando multa, enfim, é um baita mercado. Destes 74 milhões, em média do país, nós temos aí em torno de 1.500.000 motoristas que perdem a carteira de habilitação todos os anos, tá? Seja com processo de suspensão do direito de dirigir, seja com processo de cassação da CNH. Em média, esses números, o Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito, ele não divulga com exatidão, tá? Mas, de acordo com alguns levantamentos que nós temos aqui na empresa, na Mister Multas, né? Durante anos que nós atuamos com isso, em média, no país, 1,5 milhões de motoristas perdem a carteira todos os anos. Faça a seguinte conta comigo. Anualmente, tá? Quanto tem de oportunidade de negócio? 1,5 milhões vezes R$2.500. Por que R$2.500? Porque esse é o ticket médio, de um processo cobrado hoje por um bom advogado de trânsito, tá? Varia, a depender do caso. Pode ser 2, 2,5, 3, 3,5, a depender da situação, a depender do problema que o motorista está enfrentando. A gente está falando aí, gente, 3,75 bilhões de oportunidades de negócio. 3 bilhões 750 milhões em oportunidades de negócio. São todos que irão fechar contrato com algum advogado, que irá fechar contrato com uma empresa especialista na área? Não, mas boa parte deles não tem a dúvida que quer resolver o problema. Ninguém quer ficar sem dirigir. Ninguém quer perder a habilitação. Ficar ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos sem poder dirigir. É que muitas vezes a pessoa não conhece uma solução, ela não foi apresentada para alguém que pode resolver esse problema. Então eu te digo que boa parte desse pessoal está disposto a pagar para resolver esse problema, tá? É muita grana aqui, é um mercado enorme a ser explorado. Eu quero fazer um adendo aqui para trazer alguns números específicos do estado de São Paulo, porque eu trabalhei dentro do Detran São Paulo, né, por alguns anos. Então, por experiência prática e além de dados estatísticos, eu posso trazer algumas informações relevantes. Por exemplo, no estado de São Paulo, em média, tá, são suspensas uma CNH para cada 1.000 habitantes, tá? Em média, o estado, uma CNH para cada 1.000 habitantes. Então, se faz a seguinte conta. Uma cidade, por exemplo, pega como exemplo aqui uma cidade que está próxima de mim, Sorocaba, tá? Sorocaba é uma cidade do interior de São Paulo que tem ali aproximadamente 700.000 habitantes, tá? 700.000 habitantes. Eu vou ter numa cidade dessa, em média, 700 CNHs suspensas por mês, tá? 700 CNHs suspensas por mês. Faz uma conta aqui, mesma conta que a gente fez agora há pouco. 700 vezes 2.500 de ticket médio por processo, eu estou falando de 1.750.000 em oportunidades de negócio só em um mês e só numa cidade como Sorocaba, por exemplo. Se a cidade tem 500.000 habitantes, 500 processos por mês. 800.000 habitantes, 800 processos por mês. Em média, tá? Em média. Realidade do estado de São Paulo. Ou seja, quase 2 milhões aqui a ser explorado numa cidade aí, como eu dei de exemplo, 700.000 habitantes. Detalhe, eu não tenho advogado especialista na área para atender uma demanda como essa, 700 clientes por mês. Não há. Se você pegar uma cidade como Sorocaba, por exemplo, conhecendo aqui a região, e sei que essa é uma realidade basicamente do Brasil todo, nós temos pouquíssimos advogados especialistas na área. Pouquíssimos advogados. Embora o estado de São Paulo seja o estado onde mais nós temos esse problema de suspensão e cassação de carteira, mais ou menos aí quase que 1/3 de todos os problemas no Brasil envolvendo suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH ocorrem no estado de São Paulo, tá? Mais ou menos 1/3. Mas isso não é um problema. Por quê? Porque no direito de trânsito, independentemente de onde você esteja, você pode pegar caso em qualquer lugar do Brasil, né? Ainda mais agora com o digital, você fazendo prospecções de maneira online e tudo mais, você pode ter clientes do Brasil inteiro,
até mesmo porque o direito de trânsito, ele não te prende em audiências, você tem que ficar participando de audiências, o modelo das ações, a grande maioria ali é mandado de segurança, envolve matéria de direito, análise documental, então é muito tranquilo. Eu diria que nos 5 anos, nós temos 5 anos de empresa de Mr. Multas, e nesses 5 anos nós nunca participamos de uma audiência. O ouro desse negócio, gente, está em focar na CNH. Se você vai prestar serviço para pessoa física, não foque nos recursos de multa. Foque energia nos processos de CNH, suspensão e cassação da carteira. Tem um baita valor agregado nesse serviço. O motorista enxerga valor nisso, tá? Ele paga realmente ali, acredite, ele vai pagar 2, 2,5, 3 mil, 3,5, quanto for necessário ali para resolver o problema dele. A grande maioria vai querer resolver e vai te pagar bem por isso. Evidentemente que, a depender do caso, você vai ver uma forma de pagamento mais facilitada, eventualmente vai dividir ali no cartão de crédito para que ele pague, enfim, mas a pessoa quer resolver. Se você pode ajudar, você tem um baita mercado aí a ser explorado, mas foca sempre na CNH. Por exemplo, se a pessoa chegar para você com uma multa qualquer ali, querendo fazer o recurso da multa, você vai sempre analisar se essa multa não vai gerar um problema com a habilitação, se não vai gerar um processo de suspensão ou um processo de cassação da carteira, tá? Porque se essa multa for gerar um problema com a CNH, seja uma suspensão ou seja uma cassação, você não vai pegar esse caso simplesmente como um recurso de multa. Aí que está o erro da maioria das pessoas que querem atuar nessa área. Falou, não vale a pena, né, recorrer de multa e tal. Realmente, se você for ficar simplesmente apenas pegando multas para fazer, não vale a pena. Agora, se você tratar a questão da multa olhando-se a processo, e se isso for gerar um processo, você pega como um processo, ainda que o processo ainda não exista, ainda que o processo ainda não tenha sido gerado, mas você sabe que aquela multa vai fazer com que esse processo de suspensão ou cassação seja gerado. Naquele momento você já fecha o contrato com o cliente e não como uma multa, e sim como um processo. Deixa eu dar um exemplo prático aqui. Imagine que o cliente chegou para você com um recurso de bafômetro, muito comum. Então, uma multa de bafômetro hoje, amanhã ele já procura ajuda, porque ele sabe que é problema, né, que é bucha. Ele chegou na sua frente, apresentou ali, falou que ontem foi autuado e tal, recusou a fazer o teste do bafômetro, ou fez o teste do bafômetro, e que ele precisa de ajuda, ele queria recorrer à multa, né? Você não vai simplesmente pegar esse caso como um recurso de multa. Por quê? É um caso de uma infração autossuspensiva e que ela vai suspender o direito de dirigir desse motorista por 1 ano. Então você já vai fechar esse caso como um processo de suspensão. Você até vai recorrer da multa também, ali, que faz parte do pacote, né? Mas você já vai precificar como um processo de suspensão e já vai recorrer também da suspensão quando o processo for gerado. Mas você já fecha o contrato na hora, você não espera o processo ser gerado para isso.